Certa feita eu vi um pastor dizendo que em todos os momentos que essa palavra aparece, ela se refere a uma unidade composta. Eu queria saber qual o léxico que diz isso, né? Todas as vezes. Então, biblicamente falando, não existe uma trindade, nem a palavra, nem o conceito. E a primeira coisa que eu vou perguntar para a Asha é exatamente isso. Biblicamente falando, dentro do texto bíblico, aonde está o conceito de trindade? Porque o conceito de único Elohim na Bíblia está bem aqui no texto que eu acabei de citar. Ele é um. Não é dois, não é três, isso é conceito. Essa é a minha primeira pergunta. Ok, Muito tempo do Zakai parado, tá? Ashra, ele fez uma pergunta, agora é com você aí, tá? Muito obrigado pela pergunta, Zakai. Bom, eu considero essa pergunta um tanto ingênua, uma vez que a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. Alguém me mostre aqui, em todo o cânon escriturístico, onde está a palavra cânon bíblico. Você também não vai encontrar. Você não vai encontrar a Trindade com esta expressão Trindade, mas você vai encontrar pistas robustas dessa doutrina que foi consolidada desde inícios do primeiro século da era cristã até o quarto século. Logo, as pistas robustas que comprovam esta doutrina sobejamente, elas se encontram espraiadas em textos importantíssimos das Escrituras Sagradas. Eu já inicio aqui pelo Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E aí ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sei que o meu oponente vai dizer aos senhores que esse façamos se refere a um plural majestático, ou que esse façamos é Deus conversando com a terra, ou que esse façamos é Deus conversando com sua corte angelical. Antes que ele enverede por estes caminhos, que eu considero caminhos íngremes, é importante destacar que anjo não tem poder de criação, a terra também não. E o plural majestático já foi descartado pela autocrítica bíblica. E como se não bastasse, o próprio texto de João, no capítulo 1, vai deixar claro, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo. Então, quando você vê no texto de Gênesis dizendo façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, esse texto está em plena harmonia, está em congruência com as falas joaninas. Quando o João ratifica o que já está escrito em Gênesis, onde ele aponta o verbo de Deus sendo o canal pelo qual é possível todas as coisas serem criadas. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas para ele e por meio dele. E João vai além, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Zakai, a doutrina da Trindade não está apresentada nas páginas escriturísticas com esta terminologia, porém nós podemos concluir a partir de uma investigação que não precisa ser nem tão extensa, porque os textos bíblicos estão à flor das páginas bíblicas, demonstrando que a doutrina da Trindade é lógica, é coerente e é sustentável do ponto de vista teológico. Obrigada. Ok, tempo da Ashra parado. Zakai, é com você. Eu acho que eu vou deixar meu microfone ligado e eu não vou interromper, só para não ficar nesse delay, né, na hora de ligar o microfone e tal. Asher, eu não perguntei sobre a palavra Trindade. Eu perguntei sobre o conceito. Não perguntei sobre a palavra. Então, o argumento de que a palavra Bíblia não existe na Bíblia, isso aí não funciona.
Outra questão, você disse que o plural majestático foi rebatido pela academia, não sei qual academia, mas olha só. Novíssimo. Introdução à sintaxe do hebraico bíblico, Dr. Bruce Walter e O'Connor. E aqui eles vão dizer o seguinte, na página 122, eles começam sobre os plurais da seguinte forma. Relacionando os plurais de extensão das referências abstratas em um grupo de plurais intensivos, plural intensivo. Neste caso, às vezes chamados de plurais majestáticos, referente ao singular individual, que é, todavia, tão completamente caracterizado pelas qualidades do substantivo que é usado no plural. Então, ele vai citar aqui, por exemplo, a Cantares capítulo 2, verso 9, onde a palavra filho da gazela é usada no plural, de intensidade. Nem sobre o eterno ainda. Então, ele vai mostrar Adonai sendo usado aqui em Gênesis, aliás, em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, tanto Elohim como Adonai está no plural majestático. É a sintaxe que está dizendo, certo? Então, dizer que foi caçado pela academia ou foi de alguma forma refutado, isso não procede. Não só nessa sintaxe aqui, mas também Norman Champlin vai falar a mesma coisa sobre o plural majestático. E em Gênesis, quando alguém diz que a terra não produz nada e por isso o Eterno não poderia ter falado, é só ler uns versículos antes. Resolve o problema. Capítulo 1 de Gênesis, verso 24, diz assim, ó. Disse o Eterno, Vaiome Elohim, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e fera. Verso 25, e fez Elohim. Ele está dando primeiro ordem à terra para produzir esses animais. No verso 25, ele conclui que é ele quem faz. A ordem é ele que dá. Os materiais que lá estão vão produzir porque ele deu a ordem. Certo? No verso 26 não é diferente. Disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem, segundo os comentários rabínicos, ele é a imagem e semelhança do Eterno do ponto de vista da sua capacidade de criar e deliberar, de pensar. Ele é a imagem e semelhança de Elohim. Mas ele tem todos os componentes da terra. Por isso façamos, ele está dando a ordem. O verbo aqui no hebraico, assá, é uma ordem para a terra. Ele não está dando ordem a outras pessoas da Santíssima Trindade, como se imagina de forma delirante, né? O texto não diz isso. Segunda questão, Bereshit bara Elohim et hashamai veit haaretz. No princípio, criou Elohim. Aqui é um plural. Não, o plural ele tem que concordar com o verbo. O verbo é bará, está no singular. Não é deuses, não é pessoas. É um único Elohim criando. Segunda questão, se puder, né? Porque do contrário, se não puder, a gente comenta de qualquer forma. Gênesis, se estivesse falando de uma pluralidade de pessoas criando, nós teríamos um problema com Isaías 44, 24. Né? Isaías 44, 24 diz o seguinte. Deixa eu pegar ele aqui. 44, 24. Diz assim, anotem aí, pessoal da barra de rolagem. Assim diz o Eterno, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Yahweh, que faço tudo, que sozinho estendo os céus. Sozinho espraio a terra. Ou por mim mesmo, depende da versão. Então, nessa versão, dá licença. Nessa versão aqui, João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel ao texto original, diz dessa forma que eu li. Tem outras versões. Se puder comentar, eu me sinto agradecido. Terminou, Zakai? Terminei. Ok, então o Zakai terminou. Ô Zakai, você vai deixar seu microfone aberto, mas... Isso, é só para não atrapalhar. Vamos lá.
Ashra, você pode começar. Eu faço pergunta ou eu O tenho que que você, o responder? que você quiser Ah, responder, perfeito. perguntar, o que você Perfeito. quiser, o tempo é seu. Perfeito. Primeiro, pessoal, que a ideia de plural majestático já foi superada. Isto é fato. Por que já foi superada? Porque ela não é a única tese que é costurada para tentar explicar este façamos de Gênesis 1 e 26. Como eu já bem disse, existem várias teorias para tentar explicar, mas a que a Igreja de Cristo aceita é que não é corte angelical criando. Ali nós estamos com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, na atuação da criação. Tanto é que quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Elohim parava sobre as águas. E aí, eu já quero partir para o lado bruto bíblico, não esquecendo, logicamente, da tradição, que é de máxima importância ser utilizada aqui. Eu quero primeiro fazer uma citação aqui de Tertuliano em uma obra contra Práxias. Essa doutrina que o Zacai está defendendo ao longo da história, ela recebeu vários nomes: modalismo, patripassionismo, e acreditem, o patripassionismo chega ao cúmulo de afirmar que foi o pai que morreu na cruz, e não o filho. Só para os senhores terem ideia. E a tradição eclesiástica já sepultou todos esses argumentos. Mas eu cito aqui uma expressão de Tertuliano contra Práxias. Ele diz assim: eles dizem que o pai é o mesmo que o filho, e que ele mesmo se tornou filho e espírito. Isto é uma blasfêmia contra a verdade cristã. Essas foram as declarações de Tertuliano. Agora, partindo para o ponto de vista bíblico, nós vamos provar aqui, Wesley, quem está a nos ouvir, que a doutrina unicista é uma heresia e que não acha aderência no texto escriturístico. Senão, vejamos, eu vos convido a analisarem comigo o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir dos versos 24. Eu vou fazer a leitura aqui caprichadamente. 1 Coríntios, capítulo 15 e versos 24. Segura essas aqui porque eu vou fundamentar a minha próxima pergunta baseada e lastreada nesse texto. Depois virá o fim, isso aqui são palavras de Paulo, respondendo às indagações dos coríntios. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Deus Pai. Quem é que está entregando o reino aqui? Jesus está entregando o reino ao Deus Pai. Então, Jesus não pode ser o Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, eu vou me encaminhar para o verso 27, que diz o seguinte: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. O Paulo está dizendo para a gente que o Pai, que Jeová, que Hashem, o de Revavirê, como queiram chamá-lo, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E isto é um cumprimento fidedigno do Salmo 110, onde o salmista, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma profecia messiânica, onde o pai está dizendo para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por estrado de teus pés. E finalmente, aqui no capítulo 15, especialmente no verso 24 do verso 27 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está trazendo a clareza, é de claridade solar, Zacai e aqueles que nos ouvem, que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai, e muito menos o Espírito Santo o seja. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, diz o verso 27, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Meus caros, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o Deus Pai sujeitou tudo aos pés do Deus Filho, que é Jesus Cristo, cumprindo o Salmo 110, verso 1. Só que tem uma pessoa que não está sujeita, é o próprio Pai.
O Pai não está sujeito ao Filho. Inclusive, Zacai, o próprio Jesus disse: o Pai é maior que eu. Eu te pergunto, Zacai, será que ele estaria mentindo? Diferente do Deus unicista que usa máscaras, uma hora ele usa máscara de filho, outra hora ele usa máscara de pai, outra hora ele usa máscara de Espírito Santo, o Deus bíblico é claro, é límpido. Jesus Cristo foi claro ao dizer: o Pai é maior que eu. Eu quero fazer a pergunta agora para o senhor Zacai. Zacai, com base em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, a partir dos versos 24 ao 28, eu quero que você destrinche esse texto para nós, provando aqui, a partir desse texto, que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, porque aqui eu tenho um que sujeita todas as coisas debaixo dos pés do outro, menos a si próprio. Eu quero que você nos explique. Obrigada. Ok, o tempo da Ashra parado. Zacai, desmuta teu microfone e vai lá, cara. Pronto, deu aí? Eu acho interessante que eu faça a pergunta e não sou respondido, né? Isaías 44, 24 vai ficar suspenso, mas eu vou ficar cobrando que eu sou chato, né? Então, se estava três criando, né? Três criando, por que o Eterno está dizendo que fez sozinho, né? Você citou aí Coríntios, citou Salmo 110. Esse Salmo 110, Yeshua, ele usa para fazer uma pergunta aos fariseus, lá no capítulo 22 de Mateus, lá por volta do verso 40, ele pergunta para os fariseus: que vós pensais do Mashiach, do Cristo? Ele diz: de quem ele é filho? E eles disseram: de Davi. Aí Yeshua faz a seguinte pergunta: como que ele é filho de Davi, se Davi, em espírito, o chama de Senhor? E eles não conseguiram explicar. Yeshua também não explicou para eles. E por isso ficou. Agora veja o contexto. Por que Yeshua pergunta para eles se ele é filho? Por que que o Mashiach, por que Davi em espírito o chama de Senhor? Ora para a explicação, que vai explicar exatamente tudo que você perguntou. Então, Apocalipse capítulo 22, verso 16, diz o seguinte: eu, Yeshua, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Presta bem atenção. Raiz e geração. Como é que esse indivíduo aqui, Yeshua, é a raiz e a geração de Davi? Qual é a lógica disso? Geração, nós vamos entender aqui que ele é descendente de Davi. Nasceu na descendência de Davi. Como é que ele é a raiz? Aí Lucas responde. Bora lá para Lucas, capítulo 3. Verso 29, vai dizer o seguinte. Lucas 3, 29. Vai falar ali da genealogia. A partir do verso 23, sobre a genealogia de Yeshua, como se cuidava filho de José, José de Eli, Eli de Natã. Aí o verso 32, 33 vai falar que ele é filho de Davi. Então aqui se compreende que ele é descendência de Davi. Agora, bora continuar lendo. E Davi, de Jessé, Jessé de Obedé, tá? Chega no verso 38 e diz assim, ó. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Elohim. Quem é a raiz aqui, meu povo? Vocês que estão ouvindo aí, quem é a raiz aqui? É o próprio Elohim. Então esse Elohim que está aqui se fez geração na descendência de Davi. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Elohim forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele, como o príncipe da paz, como o sacerdote, como o salvador, como o cordeiro, ele tem uma missão a ser cumprida. Ele se esvazia da sua cavode, da sua glória, e vai cumprir essa missão. Enquanto ele estiver cumprindo essa missão, ele está como sacerdote, ele está como cordeiro. E aquele que gerou no ventre de Miriam
Que aí a Ashra vai ter que me explicar quem foi que gerou. Se foi o Espírito Santo, se foi o Pai ou se foi o próprio Mashiach, né? Quem é o pai do menino? Esse que está fora do espaço e do tempo, quando ele entra nesse espaço-tempo, ele se manifestou a nós de diversas maneiras, conforme Hebreus 1:3, e nos últimos falou pelo Filho, a quem sujeitou todas as coisas. Então, como filho, ele tem que vencer todos os inimigos, e o último inimigo a vencer como filho, como sacerdote, aquele que foi oferecido no madeiro. Aí sim, ele volta ao seu estado original, porque não precisa mais cumprir esse ministério de Salvador, esse ministério de Cordeiro, esse ministério de sacerdote, que é uma coisa que a pessoa não... Se for levar a ferro e fogo, como é que ele pode ser o Cordeiro? Ele é o sacerdote que se oferece a sacrifício, e ele é o templo. Olha como não tem lógica, né? Obrigado. Muito bem, eu parei o tempo do Zakai, chegou uma restriçãozinha aqui, eu já resolvi, tá? Ashra, é com você, tá bom? Vai lá. A restrição é comigo? Não, é coisa do TikTok mesmo. Ah, tá. Bom, pessoal, vocês podem observar que o colega não respondeu coisa nenhuma da pergunta que fiz. Eu não perguntei sobre raiz. Eu não perguntei sobre nada do que ele falou. E respondendo a sua pergunta, em Isaías 44, 24, onde o Eterno diz, eu mesmo criei sozinho, apesar que o contexto não é a respeito do que estamos a dialogar, ainda assim eu vou te responder. Quando o Eterno diz que ele mesmo criou sozinho, é porque ele é um. Aí eu vou responder a doutrina da Trindade que você me perguntou, do que se trata. Bom, a doutrina da Trindade, em uma linguagem de sábado à noite, para que vocês possam compreender, é simples. Nós afirmamos que Deus é único, é um só, que subsiste em 3 pessoas. É uma única usia, uma única natureza, uma única essência, que subsiste em 3 hipóstases. Isso já ficou muito esclarecido e batido e rebatido na história da igreja pelos pais patrísticos. Agora, quando o colega diz, ele tentou fazer a gente crer aqui que ele havia respondido, mas não respondeu coisa nenhuma. A minha pergunta foi objetiva. Me prove aqui, no texto de 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos versos 24 a 28, que o pai é o filho. Porque o Paulo está dizendo aqui que o pai está entregando um reino para o filho, depois de ter sujeitado todas as coisas debaixo dos pés deste filho. E depois, este filho está devolvendo este reino ao pai. Inclusive, eu já vi colegas do Zakai aqui advogando em matéria escatológica que este evento vai se dar depois do milênio, quando o filho aqui reinar, que tiver concluído toda a tarefa, ele vai devolver o reino ao pai. Ora, pessoal, qualquer pessoa, até de uma 5ª série, que lê esse texto, vai saber que existem 2 sujeitos aqui. Isso aqui é interpretação básica, não precisa fazer salamaleico em grego e hebraico. Isto aqui é interpretação básica em língua portuguesa. Temos um pai que entrega um reino para um filho, que submete todas as coisas aos seus pés, menos a si próprio. Isto é fato. Agora eu quero encaminhar a outra pergunta. Talvez o colega responda. Vamos lá. Vocês, unicistas, ensinam que o Espírito Santo, que Jesus, são modos do Pai se apresentar. É como se fosse um teatro. Ora o Pai é Filho, ora é Espírito Santo. Mas eu queria que você me explicasse como se dá essa dinâmica, se o unicismo estiver correto, no evento do batismo de Jesus, onde eu tenho a presença do Espírito que desce em forma corpórea como de pomba, que eu tenho uma voz que ressoa do céu, dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho nele contentamento, e Jesus ali nas águas do Jordão, submetido ao batismo de João. E olha que esta ideia de que este é o meu filho em quem tenho prazer
ela vai se repetir lá no capítulo 17 de Mateus, no famoso momento da transfiguração de Jesus. São dois textos que você precisa lidar, sem inventar firulas, Zacai, porque qualquer iniciante de Bíblia sabe que tem 3 sujeitos ali dentro de uma mesma perícope. E aí, só para concatenar melhor a ideia, eu quero trazer aqui o papel distinto de cada uma dessas figuras nas palavras de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon diz assim: o Pai ordena, isto aqui é a economia da Trindade, tá? Antes que algum engraçadinho venha dizer, tá vendo? O Espírito, Jesus é submisso ao Pai. Isso aqui é a economia da salvação. Não deu uma de engraçadinho, não. O Pai ordena, disse Irineu de Lyon, o Pai ordena, o Filho executa e o Espírito aperfeiçoa. O que Irineu diz está em plena congruência com o que ensinam os evangelhos. Quando Jesus falou a respeito da missão do Espírito, no texto de João, ele disse, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele vos revelará as coisas que haverão de vir, porque ele vai receber do que é meu. Ora, eu vejo o Espírito Santo recebendo do que é de Cristo. Eu quero saber agora como é que o Zacai vai interpretar esses textos aqui citados. Eu quero só saber se há como dizer que essas figuras aqui, que estão claramente distintas no batismo e na transfiguração, e no capítulo 16 de João, se eu posso dizer que esses 3 sujeitos são um só, em que pese nós afirmarmos que a Trindade é uma só essência que subsiste em 3 hipóstases. Obrigado. Ok, parando o tempo da Asher aqui, vamos lá, Zacai. Compartilha aí, pessoal, a live, o debate tá legal, tá bom. Muito bem, Zacai, vai lá. É engraçado que minhas perguntas não são respondidas, né? Quando a gente cita alguma coisa que a pessoa não conhece, né? Quando eu falei da raiz de Davi e da geração, é mostrando que o Pai se fez carne na geração de Davi. Respondendo a pergunta que Yeshua fez aos fariseus, que eles não conseguiram responder. Citando o Salmo 110. Se o reino de Yeshua, como Elohim Todo-Poderoso, passa, nós teríamos um problema em Daniel capítulo 2, verso 44, e Daniel capítulo 7, a partir do 14, que vai dizer que o reino dele é eterno. E se o reino dele é eterno, como filho, tem um problema lá em Coríntios, né? Não é eterno. Então, o que nós temos que entender? Que Yeshua, como homem, como cordeiro, tem uma finalidade: vencer a morte, cumprir aquilo que ele veio fazer. O último inimigo é a morte. Uma vez isso feito, ele vai reinar para sempre, não vai deixar de ser rei, não. O fato é que ele não precisará mais ser cordeiro, advogado, né? Sacerdote, templo, não existirá mais templo. Essa é a questão ali no texto. Minha pergunta lá do capítulo 40 não foi respondida, não, porque ele é um só. Não, e ele ser um só, eu sei que ele é. Ele não é trindade. Essa é a pergunta. Perguntei se, cadê o conceito de trindade na Bíblia? Não existe. Não existe. Né? Esse aqui, ó, um dicionário de Bíblia, desde 97 que eu tenho ele. Todos esses camaradas que fizeram ele aqui são trinitários, eles vão nessa mesma linha aí. Não está na Bíblia, mas os pais da igreja disseram. Não está na Bíblia, mas nós acreditamos. E ele diz aqui o seguinte, ó. Conforme já foi indicado, as escrituras não nos fornecem uma doutrina formulada sobre a Trindade. Qual é a página? Página 1635. Novo Dicionário da Bíblia. Coube, olha o que ele diz, ó. Coube a teologia edificar a doutrina. Resumindo, meu povo que está escutando, os apóstolos e profetas, dos quais é o fundamento da Escritura, são inúteis para essa doutrina. Porque eles não conseguiram entender, não conseguiram formular e deixar a coisa clara. Porque o primeiro mandamento da Bíblia é adorar um único Elohim. É claro e límpido. Claro e límpido. Mas aí os apóstolos e os profetas não conseguiram colocar isso no texto, segundo
a doutrina da Trindade. Mas os pais da igreja, mentirosos que são, conseguiram. E eu tenho que engolir isso. A Ashra citou aí Tertuliano contra Praxeas. Pessoal, gravem isso. Nós estamos tendo um debate aqui agora. E a Ashra já disse algumas vezes que eu não respondi a pergunta dela. E eu citei os textos respondendo. Nós estamos aqui ao vivo. Isso acontece. Imagine só o camarada que escreveu contra a doutrina que o outro pregava, depois destruiu todas as suas respostas, e o que ficou foi só dele, e isso é verdade absoluta. Os chamados pais da igreja falaram de várias pessoas contra quem eles lutaram, teologicamente falando. Aí eu perguntei outro dia para a Asher, eu pergunto de novo, cadê os escritos dos opositores à Trindade? Cadê? Aonde é que está? Não existe. Aí você tem que acreditar que aquele mal acabado do Tertuliano e os demais estão falando a verdade. É só isso. Porém, Tertuliano, na sua carta 10, ele diz o seguinte, que a maioria dos crentes eram monarquistas. O que é um monarquista? Aquele que acredita no único Elohim. Porque Tertuliano pregava que Elohim seria semelhante ao governo de Roma, 3 poderes. E aqueles que não acreditavam assim, acreditavam no único, eram chamados por ele, Tertuliano, está na sua carta 10, na sua carta contra Praxeas, que eram monarquistas. Monarquistas. Na minha próxima fala, eu vou responder a questão lá dos batismos. Eu queria só reforçar essa questão que eu disse, ler o texto aqui e dizer que pai de igreja não manda em coisa nenhuma, não sabe de nada, biblicamente falando, o nosso fundamento é apóstolo, grave, e profetas. Os pais da igreja se encaixam mais lá no capítulo 28 de Atos, que eu vou ler para Ashton e fazer essa pergunta. Responda para mim, já que não faz sentido a doutrina do unicismo, né? Aqui, Atos 20, 28, diz assim, viu, pessoal? Atos 20, 28, deixa eu ver. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Elohim, que ele resgatou com seu próprio sangue. Seu próprio sangue. No verso 25, ele fala, agora sei isto, que depois da minha partida entrarão lobos que não pouparão o rebanho, né? Esses lobos é os chamados pais da igreja. Depois da minha partida, né? Lá 200, 300 anos depois, não. Depois da minha partida. Então inventaram essa trindade. Agora, se você puder explicar para nós aqui, e na próxima fala eu vou explicar o que você perguntou. Atos 20, 28, viu? Aqui está dizendo que Elohim resgatou com seu próprio sangue. Né? Atos 20, 28. Obrigado. Ok. Tempo do Zakai parado. Ashra Moraes, pode ir lá. Meus caros, é impressionante, e vovó já dizia, a pior coisa é alguém que cospe no prato que come. Se o senhor Zakai tem uma Bíblia na mão, ele agradeça aos pais da igreja, porque seu Zakai não era o senhor que estava lá em Calcedônia, não era o senhor que estava lá no concílio de Cartago, e muito menos o senhor que estava lá no concílio que definiu o cânon bíblico. Nós tivemos ali a presença de homens importantes, os quais o senhor está aí xingando e dizendo que não vale nada. Foram eles que disseram que esses 27 livros que o senhor usa na mão e chama de Novo Testamento é sagrado. Então, eu pondero que o senhor tenha mais tranquilidade antes de proferir certas coisas aos pais ou contra os pais da igreja. Porque foi graças ao concílio de Cartago e ao concílio de Hipona que foi sacramentado esses 27 livros que o senhor estuda com muito afinco, que até eu parabenizo por isto. Tanto é verdade que foi o jovem Atanásio que no apogeu dos seus 29 anos, com muita bravura, apresentou essa lista canônica de 27 livros. E antes que o senhor venha fazer o engendramento com o cano de Malabar, que naquele dia eu queria falar e não teve oportunidade. Mas antes que o senhor venha dizer que já existiam cânones anteriores, é importante ressaltar que a igreja de Malabar está em comunhão com Roma há muito tempo. Só para o senhor estudar um pouquinho a questão da história cismática. E uma outra coisa,
Se eu poderia até citar a tradição etíope, né? Interessante. Que é bem antiga quanto. Que tem mais de 81 livros, inclusive o livro da Ascensão de Isaías e o livro de Enoque. Mas a gente não vai entrar nestas filigranas porque o assunto aqui não é manuscritologia. Então não pretendo desviar o conteúdo, eu não crio colunas de fumaça. Mas olha, respondendo à sua pergunta de Atos 28, é claro que ali o próprio Paulo está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus, que esta igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. A igreja não tem problema com isto. Quem tem problema com isto são os testemunhos de Jeová. Eu acredito que nem o senhor tenha dificuldade de entender que a igreja de Jesus foi comprada com o próprio sangue de Jesus, porque ele é Deus. Ele é Deus. Este é o ponto. Agora, o senhor querer usar esse texto para dizer, tá vendo? Olha aqui, se eu tenho uma igreja de Deus e se Deus está comprando a igreja com o próprio sangue, então ele e Jesus são a mesma pessoa. São a mesma pessoa em essência. Em hipóstase não. É porque o senhor não conhece a diferença entre essência, que é ousia, e hipóstase. E aí a gente entende isso muito bem. Eu não sei qual foi a sua outra pergunta, porque essas perguntas não estão ficando claras. Mas eu farei perguntas objetivas. Eu queria até perguntar para o senhor sobre um texto muito importante de Hebreus. Lá em Hebreus, senhor Zacai, o próprio Deus, Hashem, vai dizer o seguinte, falando a respeito de Jesus. Não é falando a respeito de si mesmo, é falando a respeito de Jesus. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Cumprindo o que está escrito também lá no Salmo 2, 7, versos 8. Eu queria que o senhor me explicasse o que isso quer dizer. De que modo, se Jesus e o Pai é a mesma coisa, como é que se dá esse processo de geração? Face, criação. Obrigada. Ok, tempo da Ashira parado. Zacai, desmonta aí o microfoninho e é com você aí, Zacai. Vamos lá. O que a doutrina da Trindade não entende é que o Eterno, desde o Taná, ele interage consigo mesmo. Isso não há nenhum problema. A interação consigo mesmo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, Zacarias, capítulo 2, verso 8, o Eterno envia a si mesmo. Porque assim diz Yahweh de Sebaot, depois da glória, ele me enviou. As nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Aí sabereis que Yahweh de Sebaot me enviou. Tem 2 Yahweh de Sebaot. Capítulo 24 de Êxodo, o Eterno falando na primeira pessoa, falando a partir do capítulo 23, ele entra no capítulo 24 e diz assim, sobe, ele falando, sobe a Yahweh. Né? Então, não há nenhum problema o Eterno interagir consigo mesmo. Segunda questão sobre o batismo. As manifestações do Eterno, por exemplo, na Taná, nós vemos ele se manifestando através do fogo, através de anjos, vento, e nem por isso se constituía pessoas diferentes. Segunda questão, a pomba que os apóstolos, Mateus vai falar, João também vai falar. Só que esse sinal do Espírito em forma de pomba sobre Yeshua veio antes mesmo do batismo. Aí é uma questão de relatos. Se você pegar o capítulo 1 de João, João disse, aquele que me mandou batizar, disse sobre aquele que vires o Espírito descer em forma de pomba, esse é o Mashiach. E isso aconteceu bem antes, porque João diz, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado antes de ter batizado. E observe que aqui quem está falando é João. Mateus já vai dar uma descrição diferente. Então não é pessoas. O fato do Eterno estar nos céus, porque ele não é comportado dentro do universo, e o fato dele se manifestar no nosso mundo vigente, ele não se torna 2 ou 3.
Gênesis capítulo 24, 19 e 24, vai dizer o seguinte, que o Eterno que estava aqui, que falou com Abraão, fez descer fogo da parte do Eterno que estava nos céus. Tem dois Eternos agora? Não tem. Então, o que João estava vendo ali é o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. A voz que foi ouvida, isso em hebraico chama Bat-Kol, ou filha da voz, é um testemunho de que aquele indivíduo era o Mashiach. Só isso, não tem pessoas diferentes. Essas pessoas que vocês acham no texto aí é por conta de vocês. O Eterno, que se fez carne e habitou entre nós, o fato dele estar aqui conversando conosco não quer dizer que os céus estão só. Não, ele veio aqui, então, por isso que o texto lá de Filipenses diz que ele se esvaziou. Ele se fez homem, plenamente homem, plenamente homem. E aí, os textos que eu estou citando, Isaías 44, 24, não é porque é um. Mas o texto não está dizendo que foi 3 que fez, agora é só um que fez. Aí aqui, o Eterno, conforme o apóstolo Paulo diz, com seus próprios sangue. Ah, não, aqui é Jesus. E o texto está dizendo isso. Alguém pode ler para nós aí, eu acho. Lê de novo e vê no texto se está escrito Jesus. Sabe por quê? Que não é Jesus. Mesmo os teólogos mais inteligentes vão entender isso aqui, que tentaram traduzir diferente. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, está diferente. A Bíblia Peregrino está diferente. A Bíblia Testemunho de Jeová está diferente. Colocaram o sangue do seu próprio filho. Porque eles entenderam que se o texto ficasse da forma como está no grego, porque não tem variante aí no grego, é seu próprio sangue. Aí está falando, e olha só o contexto. O Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Elohim, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja católica, com a Bíblia de Jerusalém, tentou mudar, colocou o sangue do seu próprio filho. A Peregrino, e até onde eu sei, é da Testemunha de Jeová. Acrescentou a palavra filho, que no texto não tem. Mas se a senhora achar aí no texto, leia para nós aí que eu vou aceitar. Certo? Na próxima a gente responde as outras questões. Ok. Mas eu tenho uma pergunta, Ashera. Explica para nós. Anote aí, por favor, se você não anotou. Zacarias capítulo 2, verso 8, o Eterno interagindo consigo mesmo. Explica para nós esses dois tetagramas aí, né? Gênesis 19, 24, dois tetagramas no texto, certo? Só essa pergunta. Ok, deixa eu parar o tempo do Zakai aqui. Ashra Moraes é com você. Zakai, você nos disse aqui que a aparição do Espírito Santo para João é anterior ao batismo, como um sinal de confirmação de que o Mashiach era aquele que ali estava se apresentando. Só que você não usou da verdade, você falseou a verdade, porque isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Mas eu chamo a atenção para um outro aspecto, Zakai. Veja, após o batismo e após o João ter dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lá no cárcere, Zakai, ele manda perguntar através de seus discípulos a Jesus: és tu o que devemos esperar? Ou temos que esperar outra pessoa? É o Senhor mesmo? Sabe o que Jesus responde, Zakai? Vai lá, digam para eles. Jesus nem se dignou a dizer, não, sou eu mesmo. Pode ficar tranquilo. Só vai lá, diga para João que os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Então, veja, até faço essa pergunta e já respondo. Será que João tinha tanta certeza assim de que Jesus era o Cordeiro, mesmo depois de todos esses eventos, ele ainda manda perguntar? Ora, eu chego à conclusão de que a revelação de Deus ela é progressiva, mesmo na vida de um profeta. Ou vocês acham que Isaías sabia que era Yeshua, que seria morto naquele rito horrendo que ele descreve ali em seu texto 53? Penso que não.
E existe uma coisa na teologia chamada revelação progressiva. Em uma linguagem normal, se diz que a gente vai compreender certos eventos do Velho Testamento com as lentes do Novo, a base do Novo. Mas aí o Senhor não respondeu para a gente. O Senhor tergiversou, dizendo, ora, eu tenho textos aqui onde o Eterno conversa consigo mesmo. Isto não é novidade para ninguém, senhor Zacai. Textos bíblicos onde o Eterno conversa consigo mesmo. Eu tenho até um texto onde Davi conversa com sua própria alma e ele diz que está cansado de indagar a sua própria alma. Ora, eu converso comigo mesmo o tempo todo. Mas eu não sou uma segunda pessoa, eu só sou uma primeira, senhor Zacai. Diferente do Eterno, que tem um Filho e que tem um Espírito Santo, senhor Zacai. Eu acho que o senhor deveria refletir sobre essa questão. E eu perguntei para o senhor, com base em Hebreus, o que significa gerar. Se o Eterno é Jesus, se o Pai é o Filho, eu perguntei o que quer dizer aquele texto ali. Tu és meu filho, hoje te gerei. E pedi para o senhor diferenciar para a gente, fazer uma diferença entre gerar e criar. Coisas que os nossos irmãos TJs ainda não conseguiram absorver direitinho, mas Deus há de preparar o momento oportuno. E eu vou fazer que nem o senhor. Eu vou agora ler esses textos aqui que o senhor me apresentou e na próxima apresentação eu já faço a leitura deles e a gente dialoga sobre. Mas eu já deixo uma pergunta, eu refaço essa pergunta. O que significa gerar ali no texto de Hebreus? Se o senhor diz que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus, então um está gerando o outro, como é que é isso? Um está gerando a si mesmo? O que a gente chama, até em direito, isto é teratológico. Este argumento que o senhor está usando é um argumento teratológico. Então eu queria entender se em Hebreus o pai está dizendo que gera o filho, se o pai está mentindo, como é que funciona essa geração, que até a Atanásia vai chamar de geração eterna do Verbo, e depois eu posso até explicar para o senhor o que seria a geração eterna do Verbo. Obrigado. Ok, parando o tempo da Ashra, Zacai, é com você aí, Zacai. Ashra, a pressa é inimiga da perfeição. Devia ter lido o texto de João. Você disse que eu falseei e que o texto não disse o que eu disse. Agora eu vou ler o texto. No dia seguinte, João viu a Yeshua que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. 33 diz assim, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quando ele aponta, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, só tem um jeito dele ter conhecido, se o Espírito já estivesse sobre ele. Então, uma coisa que você não vai ouvir aqui é eu citar um texto que não existe. Certo? Vou citar um texto que existe. Esse Elohim e esse João aqui, o que é mais interessante, que esse João, viu pessoal? Está aqui em Malaquias, João capítulo 3, diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui? O Eterno. E de repente virá ao seu templo o Senhor, Radon, que está no hebraico aqui, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. O mensageiro da aliança, a quem vós... Eis que ele vem, diz Yahweh Tsebaot. O Eterno está dizendo que esse mensageiro vem diante dele, né? E ele está dizendo que aquele que vem é o mensageiro da aliança, aquele que estava lá fazendo aliança com Israel. Aí eu pego Isaías, né? Isaías, vamos lá para Isaías 40. Diz assim, 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do tetagrama, né? Yud-Heva, Yahweh. Endireitai no ermo a vereda do nosso
Elohim, voz do que clama no deserto, todo mundo sabe que é João. Mas aqui, João veio preparar o caminho de quem? Do tetragrama, do nosso Elohim. Não de uma segunda pessoa, de uma suposta trindade. Não é uma segunda pessoa. Quando a Escritura fala de espírito de Elohim, genitivo de posse, é dele. Não é uma coisa à parte dele, é dele. Em hebraico nós temos Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, Ruach Yahweh. Agora é 3 espíritos. Só porque mudou o nome, o negócio sem pé e sem cabeça. Aí, o que acontece? Quando as pessoas falam o Espírito Santo, eles engolem o artigo, que é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, o Ra é um artigo, Espírito do Santo. Não é nome próprio, Espírito Santo não é nome próprio de seu ninguém. Não é nome próprio. O Eterno é Espírito e ele é Santo. Yeshua diz, o Eterno é Espírito e é Santo. O Eterno estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Yeshua é a imagem do Elohim invisível. Não tem 3 Espíritos Santos. Só tem um, que é o Eterno. O Eterno é Espírito e é Santo. Esse Eterno que é Espírito e é Santo se fez carne no ventre de Miriam. Um texto diz que ele é filho de Elohim. O outro texto diz que ele foi gerado pela Ruach HaKodesh. Ele foi gerado pela Ruach HaKodesh. Aonde que ele foi gerado, Áshera? No ventre de Miriam. Eterna geração, mostra o versículo para nós. Da eterna geração, que imaginaram aí que ele já era alguma coisa, já era filho lá na eternidade. Mostra o versículo. Hoje te gerei. Profecia que se cumpriu aonde? No ventre de Miriam. Eterna geração, se você mostrar o versículo para nós, eu vou ficar satisfeito. Né? Mas só que não tem esse versículo. Por quê? Porque o texto de Hebreus vai dizer assim, Áshera, que os versos antes não lê, né? Tem esse problema. Havendo Elohim antigamente falado de muitas vezes e de maneiras, fogo, vento, anjo, pelos profetas, né, os pais, falou nos últimos dias pelo Filho. Aí lá embaixo, no verso seguinte, né, vai dizer que ele foi gerado, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Antes dele ser gerado no ventre de Miriam, Yeshua é a palavra procedente de Elohim, a palavra criadora do mundo. A palavra criadora do mundo. Os judeus já sabiam disso, sabia por quê? Deixa eu ler bem aqui Neofitim, né? Targum Neofitim. Os judeus já pregavam isso. Que diz assim, no princípio, com sabedoria, Targum Neofitim, a Minra de Yahweh criou os céus e a terra. A palavra, Minra, é palavra. Só que a palavra Minra, Áshera, é um termo usado para o tetragrama, para o Todo-Poderoso. Toda vez que há uma manifestação tangível, antropomórfica no nosso universo, onde está o tetragrama interagindo, falando, os judeus tiraram o tetragrama e colocaram Minra, a palavra. Aí nós vamos colocar isso lá agora em João, viu? Obrigado. Ok, parando o tempo do Zakai aqui. Áshera. Muito bem, vamos lá. O senhor realmente não sabe o que significa a diferença entre gerado e criado. Mas eu vou explicar. Mas antes de adentrar essa questão, que ela é um pouco mais técnica, eu fico aqui a pensar com os meus botões. Vamos pensar, vamos fazer o seguinte exercício mental, vamos fazer aqui uma ginástica mental. Imaginem os senhores e as senhoras que o colega esteja correto e que o Eterno se encarnou no ventre de Maria. Quando eu digo Eterno, eu estou me referindo ao Pai. Que o Eterno se faz carne no ventre de Maria. E aí, nós temos um período de gestação de 9 meses. Depois, nós temos um período em que Jesus caminha na Terra por mais de 30 anos. Eu fico pensando como ficou o céu com a ausência do Eterno lá, né? Porque ele estava aqui. E aí é meio complicado. E aí, antes que o Zakai diga assim, não, mas o Salmo vai dizer que o Eterno enche todas as coisas. Mas o que você está dizendo aqui é que o Eterno está em presença física. Em presença física. Quando se diz, Zakai,
que Jesus é gerado e não criado, significa dizer que ele procede da mesma substância que o Pai, que ele pertence à mesma natureza do Pai. Vou lhe dar o exemplo, Zacai, de uma chama, que não é minha, é de Agostinho. Agostinho fala sobre uma chama, fala sobre o sol lança raios, o sol produz calor, o sol produz energia, mas tudo é o sol. Em que pese termos elementos diferentes. Pense em uma sinfonia, Zacai. Eu tenho vários músicos que vão prover uma só música, mas cada um tem um papel diferente na construção dessa sinfonia. Eu tenho guitarrista, eu tenho baterista, eu tenho A, B, C e D, enfim. Agora, quando você diz, me mostra um versículo onde fala dessa geração eterna, é lógico que não existe um versículo com esta clareza que você pede, assim como você não vai me apresentar e nem trazer nenhum texto bíblico, como não trouxe até agora, para mostrar que Jesus é o Pai, e que o Pai é o Filho, e que o Espírito Santo é o Pai também. O Senhor não trouxe, o Senhor só tergiversou, contou história A, B, C e D, e não disse nada. E aí o Senhor quer que sejam respondidas perguntas que, ao meu juízo, não tem nenhuma congruência. Mas, por fim, eu quero compartilhar com o Senhor um outro texto muito interessante, onde mostra claramente a distinção entre essas pessoas. Quando você vai para a inteligência do capítulo 8 do livro de Romanos, senhor Zacai, está escrito assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ora, quando você vai para Jeremias 17, que eu acho que o senhor tem mais familiaridade com o Antigo Testamento do que com o Novo, por isso o senhor não está conseguindo construir bem os seus argumentos. Quando você vai para o Velho Testamento, o senhor encontra lá em Jeremias 17 dizendo assim: eu sou Deus que sonda o coração e prova os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto de suas ações. Então, senhor Zacai, lá no texto 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: e aquele que sonda os corações, quem é que está sondando o Pai? Sabe qual é a intenção do Espírito? Então, o Espírito tem uma intenção. E o apóstolo continua: porque este, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja, o Paulo também vai dizer para a gente, nessa mesma carta aos Romanos, que só o Espírito de Deus perscruta as profundezas do eterno. Aí eu queria perguntar para o senhor, com base em Romanos 8, que eu tenho claramente ali a pessoa do Espírito Santo bem delineada, bem desenhada, como é que o senhor encara esse texto de Paulo? Por quê? O texto que eu trouxe de Hebreus, o senhor fez um malabarismo, e outros que eu também citei. E aí o senhor argumenta que não tem a expressão geração, assim como não tem várias expressões na Bíblia, mas que a teologia utiliza, e o senhor também. Então eu só quero que o senhor me responda, com base em Romanos capítulo 8, quem é esta pessoa ali que está sendo sondada pelo Pai e que, ao ser sondada, manifesta uma intenção e que esta intenção se desemboca em intercessão ao Pai pelos santos? É o Pai intercedendo a si mesmo? Gostaria que o senhor me respondesse. Ok, o tempo da Ashra parado. Zacai Nazareno do Caminho. Olha lá. Ashera, você parece que não conhece o Novo Testamento, porque você citou Jeremias, Romanos e esqueceu de Apocalipse, capítulo 2, verso 23. E destruirei, quem está falando aqui é o Machia, viu? E destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Machia. Né? No mesmo capítulo 8 de Romanos, né? Mesmo capítulo 8, bora lá. Isso chama-se paralelismo sinônimo dentro da linguagem hebraica. Bora lá para ver como é que se comporta aqui o texto. Diz assim, capítulo 8, verso 9, diz assim: vós, porém,
que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Olha só. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, bom, se são pessoas diferentes, temos dois Espíritos agora, né? Esse tal não é dele. E se o Mashiach está em vós, em Espírito aqui, né, pelo texto, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, também vivificará os vossos corpos. Temos quantos Espíritos aqui, meu povo? Quantos? O que Paulo faz aqui é o que no Taná vai mostrar, chamado de paralelismo sinônimo ou sintético. É quando você reforça uma ideia sobre uma questão. O Espírito do Mashiach é o Espírito de Elohim. Se eu tenho o Espírito de Elohim, eu tenho o Espírito do Mashiach. Tem quantos Espíritos, meu povo? O Mashiach é o mesmo Espírito que sonda os corações. Né? Eu já mostrei que Yeshua é o Pai quando eu citei, eu sou a raiz da geração de Davi. A raiz é o Pai, conforme Lucas capítulo 3, verso 20, verso 38. Ele é assim o Pai. O texto lá de Isaías capítulo 9, verso 6, diz que o menino que se deu a nós como filho, para quem é evangélico, para quem acredita na Bíblia, né? Está escrito o seguinte, o menino que se deu, ele é o pai da eternidade. É ou não é pai lá? Está escrito o que no hebraico? Pai da eternidade. Não é pai eterno. Não, é pai da eternidade, é o que está escrito. Pai da eternidade. Diz que não tem um texto, está lá dizendo que o menino que se deu a nós como filho é o pai da eternidade. É o El Gibor, é o Elohim forte. Diz que eu não tinha. Agora eu perguntei, cadê o texto da geração eterna? Não, não tem, porque fulano disse. Eu não estou lá me importando com quem disse, rapaz. Eu quero saber se está no texto bíblico. Não está, não. Não, porque formularam. Estou nem um pingo preocupado com o pai da igreja. Disse isso desde o princípio, vou continuar dizendo. Para mim não vale nada misturado com coisa nenhuma. O meu fundamento é os apóstolos e profetas. O povo da rolagem, preste bem atenção nas perguntas. Cadê o texto? Não, não tem, porque não tem a palavra Bíblia na igreja. Não, não tem, porque também não tem a palavra tal da Bíblia. Não tem, a doutrina da Trindade é uma invenção, é um mistério, em outras palavras. Quando eles não conseguem explicar, porque explicam, o Wesley está aqui há muito tempo perguntando para os trinitários, o que é a Trindade? O camarada responde, é isso. O que é a Trindade? Parece que ele já reuniu, no mínimo, 16 modos de explicar a Trindade. Resumindo, não tem explicação. Pergunte para mim se Yeshua é o Pai, eu citei vários textos aqui agora. Agora pega Isaías 9,6 e diz, não, que não é não, porque aqui é outra coisa. O judaísmo ortodoxo diz que não é, né? Tudo bem, que ele vai aplicar isso a outro indivíduo. Mas o texto, quem acredita nas profecias messiânicas, como nós acreditamos, se aplica a Yeshua. E lá ele é chamado de Pai da eternidade. Vou perguntar de novo. Mostra o versículo da geração eterna. E quem é o pai do menino? É o Espírito Santo? É o pai, a primeira pessoa, a terceira pessoa, ou é o próprio Mashiach? Porque a Escritura diz que ele se fez carne. Se fez carne. Quem é o pai do menino? Ok, tá aí feita a pergunta. Ó, no finalzinho a gente vai subir uns 2, 3 para fazer pergunta, tá? Se assim os nossos amigos concordarem e ficarem um pouquinho mais aí para responder alguma pergunta, tá? E aí, Ashira, com você? Senhor Zakai, não me tenha por uma pessoa desagradável, mas as suas perguntas são totalmente inócuas. Primeiro, o senhor não respondeu as perguntas que fiz até agora. Segundo, isso é pergunta, me mostra quem é o pai do menino. O senhor confunde atributo com personagem. Isaías 9 está falando sobre os atributos que o Mashiach teria. Não é novidade para ninguém que Jesus recebe em vários textos bíblicos os mesmos atributos que o Pai. Agora, confundir atributo com personalidade, meu irmão, é o fim. É o fim.
E aí o senhor citou o paralelismo sintético, dizendo, Ashira, lá no hebraico nós temos um paralelismo sintético quando o escritor quer reforçar uma argumentação. Senhores da rolagem, o Wesley que está nos ouvindo, todos que com boa fé aqui estão, eu pergunto para o colega e faço a leitura do texto, se isso aqui também, Zacai, é um paralelismo sintético. Senhores, eu quero perguntar para vocês, já que o Zacai não responde adequadamente às questões que lhe são propostas, e eu vou ler o texto, se isso aqui também é um paralelismo sintético. Leia-se paralelismo sintético, reforço de uma ideia. Vamos lá. João, capítulo 17, verso 5. Jesus ora ao Pai. E ao orar ele diz assim, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ora, isso aqui é um paralelismo sintético? Ou Jesus está brincando com a cara da gente, dizendo, não, eu estou orando para o Pai, mas isso aqui é uma invenção, isso aqui é só para fazer de conta, isso aqui é só uma máscara que eu estou usando, porque o Pai sou eu mesmo. E lá na cruz, quando ele diz, Deus meu, porque me desamparastes, é só porque ele está repetindo um salmo, porque achou o salmo de Davi muito bonitinho. Ora, minha gente, o unicismo, além de ser uma doutrina herética, foi combatida pelos pais da igreja com muita ênfase, com muita qualidade, com muita veemência e continua sendo combatido pela nossa racionalidade. A doutrina da Trindade é sim um mistério. O próprio Millard Erickson vai dizer, Trindade, tente entendê-la e ficarás louco, nega e perderás a salvação. E olha que eu estou falando de Millard Erickson, um dos maiores nomes da teologia contemporânea. Agora o senhor Zacai quer criticar a doutrina da Trindade dizendo que a gente chama ela de mistério. Pois é. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 3 e verso 16, o Paulo chama a encarnação do verbo de mistério também. E aí o Moisés também vai falar sobre coisas que são misteriosas, que a mente humana não consegue suportar. E a respeito destas ele vai dizer, porque as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Eu quero trazer para vocês 2 pontos, 2 implicações filosóficas do quanto é irracional afirmar que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui do amor. O amor é um sentimento que exige alteridade. Ora, Jesus disse que é amado pelo Pai, que o Pai o ama. Ora, o Pai o ama desde quando, Zacai? Desde a geração no ventre de Maria? Ou o Pai o ama desde a eternidade? Que amor é esse aqui, hein, Zacai? Essa é a primeira implicação filosófica. Aí aqui é o seguinte, o amor exige alteridade real antes da criação. Na Trindade, o amor é eterno entre as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, eu quero também ler uma outra passagem bíblica que vai dizer o seguinte, segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 13, que é muito conhecido de todos nós aqui, olha a saudação apostólica aqui, as bênçãos apostólicas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu queria perguntar para o Zacai se na cabeça de Paulo, Jesus era o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a pergunta que eu deixo para o Zacai. E aí, como se não bastasse, o patripassionismo que você defende, que vem lá de Noeto, e aí também me lembrei de uma coisa, você diz assim, ora, você cita os pais da igreja, mas essa turma aí destruiu todos os trabalhos de Noeto, todos os trabalhos de Sabélio, cadê as obras desse povo? As obras desse povo estão onde deveriam estar, estão viradas em cinzas. Ora, se tornaram cinzas.
Eu vejo o cumprimento de Malaquias capítulo 4, se tornou como cinza debaixo da planta dos pés dos pais da igreja, porque realmente deveriam ser queimadas. Ideias fraudulentas que depõem contra o texto bíblico. E aí o Tertuliano, lá contra Praxeas, ele vai dizer assim, os praxianos, né? Dos quais o Senhor descende. Ele crucificou o Pai, segundo eles, mas nós sustentamos que o Pai e o Filho são distintos, sem separação da substância divina. Ora, se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, e aí vocês ensinam que quem foi crucificado na cruz foi o Pai, então é complicado. Como é que fica o papel? Eu deixo essa pergunta para você, Zacai. Como é que fica o papel de Jesus quando a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, se ele é o Pai? Ele está levando os nossos pecados para quem? Ele está confessando para quem? Porque o Senhor sabe muito bem qual é o papel de um sumo sacerdote. É fazer a mediação. E só existe mediação se existe dois lados. Mas se Jesus e o Pai é um só, Zacai, como é que fica a mediação? Muito obrigada. Muito bem, tempo da Ashra parado. Lembrando que vamos até 45, tá? Do segundo tempo. Zacai, vai lá, cara. Vou começar pelo último. Yeshua é o Cordeiro. Agora, como é que ele, sendo sacerdote, fez o sacrifício, se ele é o Cordeiro? E aí? Ele mesmo vai dizer que é o templo. Olha só, ele é o templo, porque pela lógica, como é que o Cordeiro se sacrifica a si mesmo se o sacerdote tem que fazer isso? Dentro do templo. Tá vendo como as coisas não batem? Segunda questão, a história é contada pelos vencedores. Normalmente os vencedores não são as pessoas melhores do mundo, né? Imagine se o Bigodinho tivesse ganho uma guerra. Pais de igreja católica. Pai da igreja católica, viu, pessoal? Não é pai da igreja que os apóstolos, né? Que o Machia fundou na congregação com os apóstolos. Fundamento dos apóstolos e profetas. Eles são pais da igreja católica, não daqueles que escreveram a Bíblia. Segunda questão, o fato deles terem reunido o material, terem guardado o material, terem feito cópia do material, não lhes dá o direito de criar heresias. Imaculada Conceição, por exemplo, intercessão dos chamados santos que já estão mortos, purgatório, indulgência e por aí vai. Um intercessor para cada dia, para encobrir as divindades que existiam antes, inventaram um intercessor para cada dia. Então, essa igreja que a Ashra está dizendo que é os pais da igreja. Não segundo a Bíblia, né? Agora, o mais engraçado é que o trinitário ele se transforma em unicista quando está falando com um TJ. E se transforma em TJ quando está falando com um unicista. É uma metamorfose ambulante. O primeiro texto que ela citou é que o TJ gosta de citar, que é Coríntios. Agora ela citou João, aqui capítulo 17, só que não leu o texto todo. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, só a ti, por único e verdadeiro Elohim. Ora, se só tem um único e verdadeiro Elohim, Yeshua está dizendo que tem que reconhecer ele. Se são duas pessoas diferentes e Yeshua não é o Pai, pois só tem um verdadeiro. Acabou. Né? Só que João, mesmo João que escreveu isso aqui, escreveu a carta e ele explica, né? Que os trinitários tentaram enxertar no texto aqui uma glossa para ver se dava certo a trindade, né? Aqui, 1 João capítulo 5, verso do 6 ao 7, que é para a gente entender o que o João está dizendo. Ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Yeshua HaMashiach, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Não tem no texto original, viu? Nos textos mais antigos, pelo menos, a não ser do 7º século em diante, sei lá. Não tem a glossazinha, viu? Que diz assim, no céu, Pai, Palavra e Espírito. Veja como são desonestos os pais da igreja. Acrescentaram no texto, no céu, Pai, Palavra e Espírito. Não tem isso no texto. Não tem, né?
Olha o que tem no texto aqui. Bora ler. O jeito que está no texto direitinho, bora. Diz assim, ó. Há três que testificam. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que testificam. O Espírito, a água e o sangue. Verso 8. A conclusão. Espírito, água e sangue é os três que testificam. Esses três aqui, viu, Astra? Ó, o Espírito, que é a verdade, ele se fez carne, água e sangue, ó. Tá vendo? O Espírito. O Pai é Espírito. Importa que os adoradores adorem Espírito e verdade. Esse aqui se fez água e sangue, viu? Aí o verso abaixo, o único e verdadeiro Elohim, diz assim o verso 20, ó. O verso 20 vai dizer assim, ó. E temos sabido que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, em Yeshua HaMashiach. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está dizendo, está explicando quem é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Vira unicista quando debate com TJ. Quando debate com unicista, vira TJ. Só que lê o texto pela metade. Então, pessoal, as suas Bíblias, se tiver o texto no céu, Pai, Palavra e Espírito, na terra, o Espírito, água e sangue, é mentira. É uma glossa, inventaram para ver se cabia a trindade ali. Mas o texto está dizendo que Yeshua veio testemunhar como homem, como Elohim. Como homem, água e Espírito, e como Elohim, o Espírito de verdade que o fez no ventre de Miriam. Viu? Vamos ler o texto todo que é melhor. Muito bem, muito bem. Tá aí a palavra do Zakai. Ashra Moraes, é com você. Eu esperei que o meu oponente fosse me fazer perguntas para me deixar desgastada. Eu confesso que eu estou mais, como eu diria, vou esquecer, não vou usar a palavra não, menos desgastada. Não vi nenhuma pergunta aqui impactante do ponto de vista teológico. Com relação ao texto de João que ele citou, pessoal, é o seguinte, é abrir um precedente muito perigoso para dizer que esse texto foi forjado. O fato dele não constar de manuscritos como o Códex Vaticanus e o Códex Sinaítico não significa dizer que ele tenha sido enxertado ali. Porque se a gente abrir esse precedente, nós vamos colocar em xeque a inspiração das Escrituras. Ora, o tempo todinho que a gente está debatendo o Novo Testamento, porque a gente crê na inspiração do Novo Testamento. Se é para crer pela metade, então seja feita a vossa vontade, mas eu continuarei crendo na Bíblia de modo integral. Tanto é, eu sou tão honesta com isto, que mesmo os textos paulinos que depõem contra a minha pessoa, eu não destoo nenhum e nem deturpo nenhum. Eu digo, é verdade o que Paulo está dizendo ali, ele quis ensinar isto mesmo. Então eu acho isso uma desonestidade muito grande. E uma outra coisa, é porque foram tantas coisas aqui que eu ouvi que eu até esqueci de tomar nota. O colega não respondeu as questões que eu fiz. Eu perguntei sobre a mediação de Jesus ser sumo sacerdote da nossa confissão, isso não foi respondido. E aí, ele diz assim, trinitário, quando está debatendo com o unicista, vira TJ. Ora, eu não tenho culpa se Deus nos deu uma boa cabeça para argumentar. Em que pese a gente utilizar de argumentos que parecem favorecer aos nossos irmãos TJs, isto não deturpa o compêndio escriturístico. Mas eu quero deixar uma outra pergunta aqui para o Zakai, entre tantas, que nenhuma foi respondida, e aí os senhores estão como juízes desta questão. Perguntei para ele como ficou o céu, se o pai veio e ficou encarnado no filho, né? Aliás, se mostrou como filho, era uma máscara que ele estava usando. Eu perguntei como é que ficou o céu, né? Se ele ficou 33 anos aqui na Terra, o céu vazio, esses 33 anos, já que o verbo foi feito carne, né, Zaqueu? Ele foi feito carne. Ele não se fez, ele foi feito carne. Mas a gente trata disso em momento oportuno. A pergunta é, Zakai, se Jesus é o Pai, e se o Pai é Jesus, como é que você explica o capítulo 6 de Hebreus, que diz assim,
De igual modo, o Cristo, nos dias de sua carne, rogou ao Pai com choros e súplicas, porque somente ele o poderia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que pediu. Eu só queria que você respondesse, porque o Hebreus 6 está repetindo com mais clareza o evento que se deu ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava rogando ao Pai que dele passasse o cálice. Ora, eu estou vendo aqui um Jesus desequilibrado, que tem uma missão que já auto se determinou a cumprir, mas ao mesmo tempo roga a si mesmo, dizendo, não, eu não posso cumprir esta missão, está dura demais para mim. Ora, mas fui eu que te dei esta missão. O eu de Jesus falando com ele mesmo. Isto tem um nome na psiquiatria. Isso na psiquiatria chama-se alter ego, Zaqueu. Será que Jesus estava falando com seu alter ego? Essa é a minha pergunta. Ok, deixa eu parar o tempo aqui da Ashra. É isso aí, Zaqueu. Zaqueu, pode continuar aí. Vai lá, Zaqueu. Tá tão perturbado que até estamos chamando de Zaqueu, é Zacai. É Zacai. E as perguntas, talvez não esteja se sentindo incomodado, é porque não responde. Se não responder, não há um trabalho intelectual para responder. Tem esse problema, né? As perguntas que eu fiz a respeito lá de Gênesis, né, de Zacarias, até agora coisa nenhuma, né? Não vai sair nunca. A pergunta que eu fiz, cadê a geração eterna, também não vai sair. E seria bom que a câmera ficasse ligada, né? Não vai sair também, né? Quanto à questão, por isso que o texto lá de Filipenses, viu, Asher, diz que ele se esvaziou. Ele se tornou plenamente homem. O fato dele ter se tornado servo, homem, obediente até a morte, isso não quer dizer, e a própria Trindade vai defender isso, que ele deixou de ser Elohim. Você jogou a divindade fora, foi? O Elohim, criador de todas as coisas, ele se manifesta no universo desde o Taná, e nem por isso o céu ficou só, o fato dele estar aqui. Por isso que no judaísmo usa, ele está fora do universo, uma vez entrando no universo, entra apenas uma partícula dele, ele não cabe no universo, nem os céus, Salomão ora antes, nem os céus dos céus contém o teu poder, não cabe. Então o que vem aqui é uma partícula dele, mesmo nas suas manifestações teofânicas, não é ele na sua plenitude. E ainda mais quando ele se esvazia da sua kavod, da sua glória, do seu poder. Não deixou de existir. Se ele se esvaziou, deixou aonde, Ashera? Está onde? Armazenado em algum lugar? Não, ele é o Criador de todas as coisas. Por ele foram feitas as coisas visíveis e invisíveis. O fato dele se fazer homem, ele não deixa de ser o Criador. O sustentador, lá em Hebreu diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O fato dele estar homem não quer dizer que o céu está só. Isso é uma pergunta sem pé e sem... Aquelas coisinhas que quando eu deixei de debater com o pessoal de banco de igreja, passei a debater com os teólogos, a única diferença é que as perguntas é um pouco mais elaboradas, mas os argumentos é os mesmos argumentos besta. E as perguntas que a gente faz não responde. Tem 2 tetagramas relacionando consigo mesmo. Como é que é? Esses 2 textos tem mais, viu? O problema é que a gente faz as perguntas e não responde. O pai da igreja fulano de tal disse, o outro não disse. E nada desse jeito não se cansa mesmo, não. Ok, deixa eu parar o tempo do Zacai. Lembrando que vai até 45, tá, gente? O Zacai tem 2 minutos e algumas coisinhas ali, A Ashra tem 6 minutos ainda. Ashra, você tá aí, Ashra? O Zaqueu terminou. Eu tô aqui. Vocês sabem o que eu vim fazer, eu coloquei na rolagem. Bom, querido, dizer que o meu argumento... Eu nem vou usar a palavra que você usou, porque o vocabulário é péssimo. Mas dizer que o meu argumento é bobo, não vai desqualificá-lo. Muito pelo contrário. Agora, eu não estou aqui para falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, da Ascensão de Maria ou coisas semelhantes. Até porque o guardião católico já te derrotou nesses temas. Com relação à proposta do debate, é discutir se a heresia unicista é bíblica, e ela não é.
A Bíblia não despede heresias. E até é interessante que Paulo diz que é importante que as heresias surjam para que a verdade prevaleça. Pois bem, eu fiz várias perguntas, que são perguntas de praxe. Não há como modificar, porque qualquer debate que você for, essas perguntas serão realizadas. E aqui é o seguinte, eu vou recapitular para os colegas. Eu perguntei com quem Jesus estava falando no capítulo 6 de Hebreus, quando ele está orando, chorando, implorando para que alguém o livre da morte. Se era para si mesmo, você não respondeu. Com relação aos textos que você apresentou, eu tomei nota deles aqui, ó. São textos onde você quer mostrar para a gente o pai interagindo consigo mesmo. E eu já respondi isso desde o começo. Eu já disse que não existe problema nenhum em o pai falar consigo mesmo. Como não existe problema nenhum de você falar com você mesmo. Eu passo o tempo todo falando sozinha comigo mesma. Mas eu não sou uma segunda pessoa. É a minha consciência interagindo em si mesma. Isso é perfeitamente possível. É diferente do que Jesus está fazendo ali em Hebreus. Em Hebreus ele está fazendo uma oração séria, porque Jesus não andava mentindo. Se alguém está mentindo com o nome dele, não é com a ordem dele. Ele estava orando ao pai dele, porque o pai dele o poderia livrar da morte. Foi isso que ele disse. E aí, de modo misterioso, o texto de Hebreus diz que ele foi ouvido. Eu entendo que, no mínimo, ele foi consolado. Você vai ver em vários momentos Jesus orando ao Pai. Inclusive, quando ele foi fazer uma cura, ele orou ao Pai. Pai, eu estou orando a Ti para que o Senhor glorifique o Teu nome no Filho. Ora, quando ele pergunta de que glória, kenosis, né? De que glória Jesus se esvazia. Jesus se esvaziou de sua realeza. Um rei pode deixar a coroa em um banco, mas ele não deixa de ser rei. Ele continua por essência. Por essência, ele continuou sendo Deus. Só que ele não usurpou ser igual a Deus. É disso que tratam esses textos. E aí que fique claro para quem está nos ouvir que o unicismo é uma doutrina herética e perigosa que tenta colocar Jesus como mentiroso. Porque se Jesus diz o tempo todo que ele foi enviado pelo Pai, se no capítulo 17 de João ele diz assim, eu não vim buscar a minha própria glória, mas a glória de meu Pai que está nos céus, ora, ele não estaria enganando o povo se ele mesmo fosse o Pai? Com toda certeza sim. É porque a coisa é tão simples, Akai, a coisa é tão simples que vocês querem criar dificuldade. É por isso que você considerou o argumento bobo. Mas não tem bobagem no meu argumento. É porque o evangelho é simplicidade. O evangelho não é essas loucuras que vocês ficam inventando por aí para enganar as pessoas, não. E o grande problema aqui também é que vocês, quando pendem para o judaísmo, vocês têm uma pressa tão grande em provar que Deus é um, ignorando o grande mistério da glória e da trindade divina, que vocês se perdem e aí colocam Jesus como mentiroso. Obrigada. Ok, tempo parado. Gente, antes de passar para o Zakai tem alguns minutinhos, ó, tá vendo a enquetezinha aí, ó? Quem está melhor no debate, Ashra ou Zakai? Só responder lá, tal, depois eu falo aqui, isso aqui é só para quebrar um pouco o gelo, tá bom? Vai lá, Zakai. Sabe por que que você não lê os textos que eu lhe dei? Porque você não vai conseguir respondê-los. É por isso. Porque assim, Yeshua fazendo uma oração, ele está plenamente homem, então necessita sim do seu espírito confortar, do seu espírito responder, porque foi disso que ele se esvaziou. E aqui não é simplesmente o Eterno falando consigo mesmo. O texto de Zacarias diz assim, pessoal da rolagem, porque assim diz o Eterno, depois da glória ele me enviou. Me enviou. E aquele que enviou, ele diz no verso 9, porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser uma presa daqueles que os serviram. Assim sabereis que ao Ed-Sebaot, o Senhor dos Exércitos, me enviou. Não a interação. É dois tetagramas, é? O que mostra o texto? Que há uma ação do Eterno no mundo vigente, como malar, como mensageiro, como Yahweh de Sebaot. E nem por isso o céu está só. Lá no Gênesis capítulo 19, o tetagrama estava aqui com Abraão, fez descer fogo desde o céu,
da parte do tetragrama. Não é engraçado? Mas não responde. E assim tem vários outros textos. Como esses não foram respondidos e não serão, não adianta fazer outras perguntas, né? Porque até agora eu perguntei, cadê a geração eterna? Não tem no texto. Cadê a... Ok, 45 lá, o tempo do Zakai já encerrou. Gente, ainda dá tempo de votar, tá? Quem está indo melhor, quem está sobressaindo no debate, tá? Aqui em cima, ó, só apertar aqui em cima no desenho aqui, ó, aparecendo um caderninho e votar. Ashra, você tem alguns minutinhos, vai lá. Quantos, meu bem? Você tem praticamente 2 minutos aí. 2 minutos não, Ótimo. 1 minuto e 40. Queridos, eu quero me dirigir a vocês e não ao colega, porque pelo visto o colega não disse coisa com coisa, lé com cré. Mas vocês que estão a nos ouvir, entendam uma coisa. Jesus não é o Pai, ele é o Filho do Pai. Jesus não estava mentindo quando orou ao seu Pai, ele estava falando a verdade. Ele não estava orando para si mesmo, muito ao contrário. E esta heresia chamada unicismo, patripassionismo, que diz que foi o Pai que foi crucificado na cruz, é melhor seguir logo o islamismo, que vai dizer que foi Judas que foi crucificado no lugar de Jesus. Então essa heresia tem vários nomes. Modalismo, que Deus se apresenta em modos diferentes de si mesmo, patripassionismo, que o Pai que foi crucificado na cruz, unicismo, que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus, não tem o menor cabimento. A doutrina da Trindade ela é uma doutrina lógica, ela capta a própria lógica, porque ela diz que Deus é um em essência, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo chora, intercede, geme. O Senhor Jesus foi quem enviou o Espírito Santo, e o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Então essa doutrina que o colega nos apresentou é uma doutrina que não merece prosperar sob pena de você, ao final, ter que se entender com o Deus da Bíblia. Então tenham muito cuidado com isso. Muito obrigado a todos que estão aqui nos ouvir. E obrigado ao colega também pelo desafio. Eu me sinto realizada porque o seu desafio tornou-se inerte diante das não respostas que o senhor nos prestou. Muito obrigada, obrigada a essa. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá a votação. 17 segundos lá para você votar. 18, olha lá. 14, 13. Eu já vou falar a porcentagem aqui da torcida aí. Ó, aqui, ó. Votaram 46 pessoas, Ashra 60% e Zakai 21%. Ei, Zakai, o pessoal tá com a Ashra, hein? E 19%. Seu microfone. 19% não sabe, ou seja, não concorda com nenhum dos